Eu sou a professora de arte, me chamo Vanessa e vou acompanhar você na videoaula de hoje. O tema da nossa aula é teatro brasileiro. Nós vamos meio que encerrar as nossas aulas sobre teatro agora. E é importante que você retome alguns dos princípios que nós discutimos na aula anterior. Nós vamos retomar aqui, ok? Vamos lá? Olha, gente, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o teatro brasileiro é que o teatro brasileiro ele veio para o nosso país através dos colonizadores. Ah, professora, mas não existia teatro aqui antes? Dizem alguns historiadores que os indígenas, os povos nativos que moravam na nossa região, eles praticavam alguns rituais. Lembram que o teatro grego, ele começa com os rituais? As festas dionisíacas. Era uma festa em celebração à colheita. E aí o que acontece? Essas celebrações elas foram evoluindo. Lembram de Téspes? Téspes é considerado o primeiro ator, porque num desses rituais ele aparece e diz: "Eu sou Dionísio, o deus do teatro." Perfeito. Até aí tudo bem. Esse momento, acredita-se que o teatro ele surgiu, porque ele deixou de ter o caráter ritualístico. No Brasil, nós não tivemos esse momento. Acredita-se o quê? Que havia rituais, danças, comemorações em que os povos indígenas faziam. E quando os colonizadores chegaram, eles perceberam essas práticas e notaram que talvez seria possível utilizar o teatro para auxiliá-los no processo de colonização. Olha que coisa! O teatro então chega no Brasil como uma ferramenta catequética. Vamos ler um pouquinho sobre isso? Uma das primeiras manifestações do teatro no Brasil ocorreu no século XVI, como forma de catequização. O teatro era utilizado pelos jesuítas para instruir religiosamente os índios e colonos. O padre Anchieta é um dos principais jesuítas que utilizou esses tipos de representações que eram chamadas de teatro de catequese. Esse teatro possuía uma preocupação muito mais religiosa do que artística. Os atores eram amadores e não existiam espaços destinados à atividade teatral. As peças eram ensinadas em praças, ruas, colégios, entre outros. Notaram a diferença? Do que acontece lá quando o teatro ritualístico vai surgindo e ele passa por um processo de evolução? No Brasil nós não tivemos isso. No Brasil nós tivemos uma percepção de que o teatro ele poderia sim ser uma ferramenta educativa, mas não era qualquer tipo de educação. Na verdade, o que o padre Anchieta queria era utilizar o teatro como uma ferramenta de catequese. Sabem o que é catequese? Eles utilizaram o teatro para ensinar os princípios cristãos e também para domesticar os índios, mostrar para eles o que era o bem e o mal. E aí eles faziam isso de uma forma alegórica. O bem eles vestiam de branco e o mal eles vestiam de preto. E quem eram os atores? Os próprios indígenas. Então era uma questão muito amadora. Não havia profissão de teatro, do ator, melhor dizendo, e aí o padre catequizava os índios com o teatro. E aí, nesse processo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o teatro sendo utilizado como ferramenta educativa para educar os povos nativos e os colonos que viviam na região. E o que era que eles queriam com isso? Ensinar os princípios cristãos, mostrar para eles que eles eram bonzinhos, que se eles obedecessem corretamente o bem prevaleceria e o mal não ocorreria. E aí seria interessante que você retomasse alguns dos princípios que você já estudou nas aulas de história. O que acontece no processo de colonização? Esse processo de colonização foi pacífico? Diz alguns historiadores
que os colonizadores chegaram na nossa região com a cruz e a espada. Você sabe o que significa isso? Vou te adiantar um pouquinho. Não foi nada pacífico. Os índios que aqui viviam não aceitaram de forma pacífica o que estava acontecendo. E é aí que entra o teatro. Por quê? Porque haviam várias línguas faladas na nossa região. Muitos foram proibidos de falar a sua língua. E aí o teatro, ele começa a ser utilizado como uma forma de ensinar para eles a língua e a religião. E mostrar para eles que o colonizador era bom, que ele podia trazer algo além dos castigos já impostos para o povo. Gente, não dá para a gente aprender tudo na nossa aula de hoje. Eu quero apenas instigar a sua curiosidade. Vamos pesquisar depois? Pesquise aí, se você tem interesse de saber um pouco mais sobre o teatro e sobre esse processo do teatro utilizado como forma de catequizar os índios. É bem interessante, você vai ficar muito animado com o que viu ou você vai ficar achando muito estranho tudo isso. Mas eu quero te adiantar uma coisa. Uma dessas festas, procissões que aconteciam, a gente tem até os dias de hoje. Vou te citar uma. A festa que nós fazemos nas procissões da Sexta-feira Santa. Te lembra alguma coisa? O que é que acontece na procissão? As pessoas, geralmente são os fiéis da própria comunidade, não é? Que fazem o papel de Jesus, de Maria Madalena, de Pôncio Pilatos. E eles vão fazendo o quê? Eles fazem o caminho da Via Sacra. E ao terminar esse caminho, acontece a crucificação e tão logo a ressurreição de Cristo. Era assim que eles ensinavam o povo naquela época. E essa é uma das festas que nós comemoramos até os dias de hoje. Lembrem-se que a maioria da nossa população é cristã e essa festa acontece em todos os locais do Brasil. A título de curiosidade apenas. E aí eu vou trazer um outro slide para a gente ler juntos, que diz o seguinte: já no século XVII, além do teatro de catequese, emergem outros tipos de teatro que celebram festas populares e acontecimentos políticos. Alguns lembram muito o carnaval como conhecemos hoje. As pessoas saíam às ruas para comemorações vestidas com adereços, desfilando mascaradas, dançando, cantando e tocando instrumentos. É semelhante ao carnaval, não é? Como a gente viu no próprio slide. E aí ele vai ganhando outro caráter, porque todo mundo vai participar da festa. Só que tem algo, se a gente for comparar com o que eu estava falando há pouco, que desagrada a igreja. Por quê? Porque são festas pagãs. Já foge um pouco do caráter religioso. E aí já coloca outros elementos em cena. O teatro ele vai perdendo um pouco o caráter religioso. E nesse processo, o que é que vai acontecer? Quando que o teatro perde, digamos assim, o caráter religioso, que até então era apenas um teatro catequético? Quando a família real se instala no Brasil. Porque até então o teatro ele era utilizado como uma ferramenta catequética, era para educar o povo, para colonizar os indígenas. E aí, quando chega a corte no Brasil, percebe-se que não havia nada para entreter a corte, a aristocracia. E aí, Dom João VI, ele diz o quê? Ele estabelece um decreto e diz assim, olha, nós precisamos construir teatros decentes nesse país. E aí, eles começam a importar as peças da Europa, né? Os palcos teatrais vão começar a ser construídos nessa época apenas em 1808, a partir de 1808, quando chega a corte no Brasil, quando a corte finalmente se instala. E aí também a aula de história. Não tem como a gente separar a história da arte, gente. Infelizmente, vocês vão ter que estar o tempo todo dialogando com alguns conceitos da aula de história, tá bom? E aí a gente vai dar um salto agora. Eu só estou pontuando, eu gostaria muito que vocês estudassem isso, que se aprofundassem, para quando a gente voltar para a sala de aula, a gente conseguir fundamentar algumas questões que vocês vão pesquisar e que a gente não vai ter tempo de discutir na nossa aula de hoje, tá bom? E aí a gente dá um salto. Por que eu vou dar esse salto? Porque eu quero que vocês percebam que o processo de evolução teatral no Brasil foi um processo lento. Apenas, gente, em 1943 é que a gente vai ter um salto qualitativo, digamos assim, no teatro brasileiro. E aí eu vou trazer uma informação para a gente ler juntos. Ela diz assim, ó,
A renovação do teatro brasileiro veio em 1943, com a estreia de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, sob a direção de Zimbisky, que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Gente, infelizmente, eu não vou ter como analisar a peça do Nelson Rodrigues, querido Nelson Rodrigues, que todos adoramos, todos que eu falo assim, todas as pessoas que gostam de teatro, vocês já devem ter percebido que eu adoro. E o texto é fantástico, porque ele traz pra gente 3 dimensões da vida. Ele vai colocar no texto dele a memória, a lembrança e a realidade. E eles vão fazer isso junto com Zimbisky porque ele vai construir um palco e vai colocar em cena esses 3 palcos. O que acontece quando as pessoas assistem Vestido de Noiva? Elas não estão preparadas para aquele tipo de espetáculo que está sendo encenado. E aí começam a questionar, é teatro, não é teatro? O que é isso que nós estamos assistindo? Nós não estamos acostumados com isso. E a crítica cai em cima do espetáculo de Nelson Rodrigues. Lembram que na aula anterior a gente estava falando, olha, não é o teu gosto que define o que é ou não teatro. Mas nessa época, imaginem que nessa época havia uma crítica muito grande. E as pessoas, elas liam muito a crítica. E Nelson Rodrigues foi muito criticado, mas claro que com o tempo ele passou a ser aclamado. E hoje é considerado uma das melhores peças teatrais do Brasil e é tida como marco do teatro moderno brasileiro. Lembrem-se que quando a gente fala da modernidade, na arte nós estamos falando de rupturas e isso foi um marco representativo muito grande no teatro brasileiro. Ele rompeu com muitas estéticas, ele rompeu com muitos espetáculos que nós vivíamos e vivenciávamos no Brasil até então. Então, é a partir desse momento que nós vamos ter a oportunidade de fato criar um teatro com características brasileiras. Nelson Rodrigues nos ajudou nesse processo. E aí eu convido você a estudar um pouquinho sobre isso. Quem sabe na aula, quando você retornar para a sala de aula, o professor possa ler com você Vestido de Noiva. Ok? Bom, é claro que a gente não pode se despedir da nossa aula sem uma atividade. E aí eu trouxe uma atividade para vocês, a gente vai ler juntos. Se quiser, pausa o vídeo, escreve direitinho. Vai estar disponível também na plataforma Eduque, tudo descrito do que eu vou colocar aqui para vocês, mas é uma atividade um pouco que eu gosto de passar, tá? E aí, a primeira questão é para você pesquisar a história do teatro acreano. Né? Nós falamos do teatro grego, nós falamos do teatro contemporâneo, teatro brasileiro. É importante a gente falar agora do teatro acreano. E aí eu desafio você a fazer uma pesquisa, dando destaque para o surgimento, as companhias teatrais existentes na atualidade e os profissionais da arte teatral que atuam no estado do Acre. A segunda questão é para você citar pelo menos 2 espetáculos teatrais encenados no estado do Acre. A terceira é uma atividade bem lúdica. Eu quero que você reflita sobre as funções da arte para a sociedade e imagine um mundo sem arte. Descreva como seria esse mundo. E por fim, gente, registra tudo no caderno. Se for do seu interesse, compartilhe nas redes sociais a resposta da questão de número 3. Eu ia gostar muito de ler algumas das respostas de vocês falando sobre esse mundo sem arte, porque de fato eu não consigo imaginar muita coisa, mas se você conseguir, compartilha com a gente. Eu vou adorar. Bom, gente, então vamos parar de delongas. Né? Na aula de hoje a gente aprendeu que o teatro brasileiro ele começa como um processo de colonização, que os padres utilizaram essa ferramenta muito bem para educar o povo, para ensinar os princípios cristãos e também para colonizá-los, para mostrar para eles os princípios e as questões da Europa, que eram muito fortes e eles precisavam fazer isso, e que nós tivemos uma grande ruptura com o teatro moderno já lá em 1943, com a peça de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Eu ia confundindo tudo. Mas é isso, gente. Obrigada. A gente se encontra na próxima.